Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente. Sou a professora Marcela e estamos aqui dando continuidade da disciplina de gestão ambiental. Bem, aula passada nós falamos aqui a questão, os vídeos passados, nós falamos da lei de crimes ambientais, nós falamos dos crimes contra a flora, a fauna e também a questão da poluição. Tá? E hoje nós vamos dar continuidade ao que? A seção aqui número 5, né, dos crimes contra a administração ambiental, ou seja, mais interno, né? Então aqui, artigo 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, ou seja, aquelas pessoas que realmente comprometem processos internos, tá? Às vezes favorecem ou às vezes prejudicam processos de licença ou processos aí voltados ao meio ambiente, tá? São autoridades competentes para lavrar ou o auto de infração, né? Autuar esse órgão, essa pessoa, esse funcionário ambiental e instaurar processo administrativo aos funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, designados para atividades de fiscalização, bem como os agentes das capitanias dos portos do Ministério da Marinha. Então, você geralmente, claro, como toda instituição federal, você tem um órgão a qual você responde, né? Você presta satisfação em relatórios e tudo mais. Geralmente em cada órgão você tem um órgão, alguém, um departamento ou um órgão superior determinado aí, né, destinado à sua fiscalização e monitoramento, tá? Bem, então aqui o que a gente pode falar, né, sobre esses crimes? Crimes contra a administração ambiental. Como nós já vimos no decorrer do curso, você tem inúmeros órgãos responsáveis para isso, né? E então você percebe que agora você também tem órgãos responsáveis para fiscalizar esses órgãos ambientais, tá? Então, como eu falei para você, o favorecimento, né, ou até não prejudicar um processo, né? Conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão, eles de acordo com as normas ambientais, né? Então, no caso, ele teve um processo ou uma licença, alguma autorização facilitada por determinado órgão, tá? Bem, ali está a detenção de 1 a 3 anos e multa, além de multa, né? Se culposo, 3 meses a 1 ano e multas. Mas isso, gente, isso aqui você precisa comprovar, tá? Quando a gente fala doloso ou culposo, você precisa comprovar essa intenção, tá? Ou a não intenção dele. Artigo 69. Obstar ou dificultar a fiscalização do poder público, né? Então, aqui a gente vê essa questão de práticas de suborno, né? Para facilitar ou para dificultar, tal, ou para deixar passar alguma coisa interna, né? É de 1 a 3 anos. Então, eu queria pedir para vocês também aqui as sanções para infrações administrativas, que é esse decreto exclusivo, tá? Aqui é um decreto longo e geralmente faz parte aí da cartilha de funcionários públicos, tá? Bem, aqui da cooperação internacional para a preservação do meio ambiente. Isso nós falamos bastante. Teve teve um vídeo também que eu falei a respeito do Itamaraty, né? E até coloquei para vocês alguns órgãos internacionais que nós temos, né? Mas, professora, como que isso começou? Essa questão de estar em lei, tá? Essa cooperação internacional com o objetivo de lutar a favor do meio ambiente. Bem, vamos lá. Isso aqui eu achei bem importante, tá? Que foi uma carta, tá? Lida, né, na verdade, pelas Nações Unidas, foi em 1945, assinada pelo Brasil aqui em 1945, foi uma carta que chamou a atenção para esse ponto, tá? Foi em 1945, foi antes ainda um pouquinho da gente começar a falar da Agenda 21 e da Eco 92, tá? Então essa carta foi lida e tem alguns aspectos aqui bem importantes que o quê? Que foi o ponto de partida para isso, para essa cooperação internacional para a preservação do meio ambiente, tá?
E claro, para vocês verem como isso foi instituído em lei, é algo muito sério. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o governo brasileiro prestará no que concerne ao meio ambiente a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, é claro. Essa lei, se você pegar lá o artigo 77, né, o capítulo 8, você vai ver aí as determinações, desculpa, e as especificidades dessa cooperação internacional, tá? Mas aqui o que eu trouxe para vocês? A respeito dessa carta, da onde partiu essa questão dessa cooperação internacional, tá? Então vejam bem, tá? Da onde que eu tirei isso aqui, professora? Vamos lá. Dessa carta lida pelas Organizações das Nações Unidas em São Francisco em 1945, ok? Que foi daí que partimos. Bem, vamos lá. Onde ele está? Aqui. Artigo 55. Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão, né? Ou seja, quer instituir, né? Níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico-social. A solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos à cooperação internacional de caráter cultural e educacional. Respeito universal e efetivo dos direitos humanos, das liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua e religião. Então, a partir desse documento, o que acontece? Quando acontece algo em um país que todo mundo, às vezes, nota, seja do lado positivo ou negativo, uma situação, isso é mostrado ao mundo todo e as grandes nações e os outros países fazem nota de declaração, tá? Então eles vão lá e redigem e falam a respeito do caso que aconteceu em tal país, blá, 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 blá. O Brasil se posiciona da seguinte maneira, blá, 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 tá? E isso também, agora como nós estamos falando, é da questão do ambiente, tá? Do meio ambiente, por exemplo. Teve um processo, né, que ocorreu de um navio que soltou óleo e o óleo chegou até o Brasil, as praias brasileiras, né? Então, o que aconteceu? Foram buscar dentro dessa cooperação internacional para saber a procedência desse navio. Qual é a nacionalidade desse navio? Então, para isso, para esse tipo de coisa, você precisa sim ter essa cooperação, tá? Artigo 56. Para a realização dos propósitos enumerados no artigo 55, todos os membros da organização se comprometem a agir em cooperação com esta, em conjunto ou separadamente. Então, a partir daqui que veio essa questão da cooperação. E depois nós tivemos um histórico, depois de 1945, que a ONU se pronunciou, né? Então, nós tivemos assim, o que mais? Esses aqui que eu coloquei para vocês, depois daquela carta, serviu, tá? Para que fossem criados tratados, acordos, tá? Mundiais de cooperação internacional. Então, dentre esses, a gente pode falar o quê? Que é voltado aí para o meio ambiente, tá? A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Flora e Fauna Selvagem em Perigo de Extinção, que foi em 1973. A Convenção sobre a Poluição Transfronteiriça, em 79, a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, em 85, o Protocolo de Montreal sobre as substâncias que esgotam a camada de ozônio, em 87, a Convenção sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos, em 89. Depois disso aqui, vocês verem uma carta, originaram o quê? Vários tratados e combinados, tá? Com o objetivo o quê? Do meio ambiente entre cooperação de nações, tá? A Organização das Nações Unidas convocou, depois disso aí, né, que teve a Conferência de Estocolmo, onde foi elaborado e lido o relatório intitulado Nosso Futuro Comum. Daqui resultou o quê? A Agenda 21, e aí nós tivemos aqueles o quê?
aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável, que está rolando pós-Agenda 21, e a Agenda 21 teve alguns países que também aderiram, elas internamente, né? A Agenda 21 ela é nacional, porém cada país fez a sua, e aí nós estamos aí no processo aí de ocorrer, né, as ações, os programas para os 30 objetivos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, que foi a partir de 2015 até 2030, tá? Então essa foi uma evolução aqui em termos de cooperação internacional do meio ambiente, tá ok? Quem não se lembra pode ir lá no site do Itamaraty ou do Ministério do Exterior, né, como a gente fala, e ver os órgãos, tá? E as instituições do governo, enfim, as instituições que fazem parceria, não só ambiental, mas que são parceiros internacionais do Brasil, ok? A próxima aula nós vamos falar aí a respeito do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ok? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.